a gente precisa entender o que é a confissão bíblica. Eu quero te dar um conceito do que é a confissão bíblica. A palavra grega usada para confessar em 1 João 1,9 é homologeu, que significa dizer a mesma coisa, concordar com alguém, admitir publicamente, reconhecer como verdade. Portanto, confessar não é apenas dizer eu pequei, é concordar com Deus sobre o pecado e reconhecer que a sua avaliação está correta. Exemplo errado de confissão: Senhor, eu errei porque as circunstâncias me levaram a isso. Aqui a pessoa tenta justificar o pecado. O exemplo correto da confissão: Senhor, eu pequei, minha atitude foi pecado diante dos teus olhos, não tenho desculpas, preciso da tua graça. Então, confessar, o que é confissão? De acordo com a palavra de Deus, o significado, a explicação do que é, o conceito, né, da confissão bíblica. A palavra grega para confissão é falar a mesma coisa. Então é concordar com Deus a respeito do pecado, na dimensão do pecado. Tá dando para te entender? A mesma coisa, homologueu, confessar, vale para a palavra. Por exemplo, você vai confessar a palavra, você vai pegar o que está escrito. Não é isso que eu já ensinei para você? Você vai pegar o texto bíblico e você vai confessar ele na sua oração. Então a confissão está presente no pecado, quando você vai confessá-lo, você vai verbalizá-lo. A confissão está presente na leitura da palavra, no ato de falar a palavra, quando você vai confessar na sua oração. Você vai falar o que está escrito. Então quando você confessa, você está concordando com o que está escrito aqui. Então se a Bíblia diz que eu já estou crucificado com Cristo, eu estou crucificado com Cristo, estou concordando. Claro, junto com a confissão vai operar a fé. E por aí vai. Eu já falei as dimensões que a confissão opera. Mas a palavra confessar em grego é homologeu, falar, dizer a mesma coisa. Deu para entender? Então isso é confissão. Em termos bíblicos. O que a confissão não é? Não é apenas sentir culpa. Temos pessoas que pensam que confissão ou confessar é apenas se entristecer. Não é só isso. O que não é confissão? Não é apenas sentir culpa. Judas sentiu remorso, mas não houve arrependimento verdadeiro. Não é apenas reconhecer mentalmente. Muitas pessoas sabem que estão erradas, mas não confessam diante de Deus. Tá? Não é justificar o pecado. Eu estou falando para você o que não é confissão. Adão tentou justificar-se, a mulher que tu me deste. Então a verdadeira confissão, ela elimina as desculpas. Então tem pessoas que elas vão confessar os seus pecados, elas vão diante de Deus e elas vão justificando por que elas fizeram aquilo. Bom, eu vou te dar um exemplo bem simples. A pessoa vai em oração e diz assim: Senhor, eu assisti pornografia porque a minha mulher não quis manter relação comigo. Senhor, eu xinguei fulano de tal porque ele me fez raiva. Senhor, eu furtei tal coisa porque eu estava necessitado. Então percebe que sempre tem um motivo. Por quê? Depois. Ele nunca assume a culpa por completo. Ele nunca assume que ele é o culpado. Sempre coloca a culpa nas outras pessoas e nunca assume por completo a culpa de que ele é o culpado. Isso não é confissão. Tu tá botando a culpa em outro, então tu não tá assumindo. Vamos a alguns exemplos práticos de confissão. Pecado de mentira. Senhor, menti para me beneficiar. Reconheço que isso foi pecado. Peço perdão e decido andar em verdade. Então a pessoa assume a culpa. Pecado de pornografia, como eu dei o exemplo da agora. Senhor, pequei ao me alimentar da impureza sexual. A pessoa assume por completa a culpa. Por exemplo, pecado de orgulho. Senhor, agi com soberba e independência. Então a pessoa reconhece o seu erro. Pecado de ira. Senhor, feri pessoas com minhas palavras. Reconheço o meu pecado. Tá dando para entender? Então é o reconhecimento. E não só o reconhecimento. Mas você assumir por completo a culpa daquilo que você fez. Tem pessoas que quando elas vão para a confissão, elas dividem a culpa delas com outras pessoas, né? Então elas dividem, elas cometeram algum tipo de pecado, aí elas, realmente eu errei, eu falhei, mas eu só fiz isso porque aconteceu isso, isso e isso. Isso não é confissão. Você precisa assumir a culpa. Ainda que a outra pessoa, de certa forma, tenha ali alguma parcela de culpa por isso ter acontecido, ou o pecado ter acontecido, você não pode jogar a culpa na outra pessoa. Você tem que assumir a culpa do seu. Embora tenha acontecido situações para você chegar nesse ponto, você tem que assumir.